Seja bem-vindo ao canal Ciência e Pesquisa. Eu sou o professor Auro Rodrigues e irei explicar para você como fazer referência de livro, de acordo com a ABNT, Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Então, vamos lá. Definição: segundo a ABNT, referência, o que é referência? Que você coloca lá no final do seu trabalho. Conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite sua identificação individual. Você colocou uma citação lá na sua pesquisa, no seu trabalho, sua monografia, no seu TCC, ou no seu artigo científico, ou na sua tese de doutorado ou de dissertação. Colocou a referência, uma citação, então você tem que colocar no final do seu trabalho, elaborar uma lista de referência em que a pessoa possa saber de onde você retirou. Então, elas têm que estar de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas e Técnicas, para que qualquer um possa ter acesso, saber de onde você retirou aquela citação de determinado livro. Então, eu irei explicar agora sobre livro, como você fazer, elaborar uma referência de livro. Ordenação e espaçamento. Quando você fizer a lista de referência no final do seu trabalho, as referências devem ser digitadas usando espaços simples entre as linhas e espaços simples para separá-las uma da outra. Então, em toda a lista da, de referência lá no final do seu trabalho, deve estar em espaços simples. Agora, você separa uma da outra em espaços simples. As referências devem ser listadas no final do trabalho, em ordem alfabética, de entrada do último sobrenome. É pelo último sobrenome, não é pelo nome, é o último sobrenome, como iremos ver posteriormente, agora. Algumas abreviaturas importantes. Número, quando tiver o número, você abrevia, coloca N ponto. Páginas ou páginas, é P ponto. Volume ou volumes, mesmo no plural, é V ponto, somente V ponto. Obra sem data. Quando tiver uma obra sem a data, sem um ano, aí o que é que você vai fazer? Você vai abrir um colchete e colocar em minúscula S ponto D ponto, que é sem data, e fecha o colchete no lugar do ano. Sem local de publicação, você não encontrou o local que foi publicado o livro. Então, você abre o colchete, coloca S em maiúscula e ponto, e L em minúscula, fecha colchete, ou seja, sem local de publicação, significa. Sem editora, você abre colchete, coloca S minúscula, ponto, N minúsculo, ponto, fecha colchete. É sem editora, o sine nomine. Os meses são abreviados, todos os meses são abreviados. Janeiro é J-A-N, Jan, ponto. Agosto, Agô, ponto. Fevereiro, Feve, ponto. E aí vai, novembro, dezembro, tudo, menos, exceto o mês de maio. O mês de maio não se abrevia. O mês de maio você tem que colocar todo, maio. A organização de um livro impresso, como você deve elaborar na organização de um livro impresso, segundo a BNT. Você deve colocar o último sobrenome do autor do livro, vírgula, e depois prenome. Ponto. Depois você coloca título do livro em negrito. Em negrito. Depois você coloca 2 pontos. Se tiver um subtítulo, você coloca o subtítulo em minúscula, a não ser quando tenha nomes próprios. E não negrito. Não se coloca negrito no subtítulo. Ponto. Depois, número, abreviado, como eu falei anteriormente. Número da edição, abreviado. O local, a cidade. 2 pontos. E a editora, vírgula e data. Vamos lá, o primeiro exemplo. Aqui é um livro, ó. Carlos Andrade de Lima. Lima é o último sobrenome. Então, o nome verdadeiramente dele é Carlos Andrade de Lima. Então, pego o último sobrenome,
vírgula, e coloco Carlos Andrade de. Lembrando, lá na referência, a ordem alfabética é Lima. Aí depois eu coloco o ponto aqui, né? E coloco Educação no Brasil. É o título do livro. Coloquei aqui em negrito. Educação no Brasil é negrito. É o título. Se no livro tiver um subtítulo, você coloca 2 pontos e coloca lá em minúscula. Teoria e prática, como aqui o exemplo. Ponto. Depois, segunda edição. Aquele segunda A que está elevado e no número 2 ou 3 ou 4, se você vê aquele A elevado, você retira aquele A elevado. Coloca somente 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, sempre na edição. E a palavra edição você tem que abreviar, tem que colocar ED, ponto. Coloca o local, São Paulo, o Rio de Janeiro, o Porto Alegre, a cidade, é a cidade, não é o estado. 2 pontos, e a editora. Se lá tiver editora Atlas, editora de Ouro, editora Abril, você corta a palavra editora e vai ter que colocar somente Atlas, é de Ouro, Abril, Spione, somente retira a palavra editora. Depois coloca vírgula e o ano que foi publicado o livro. O ano que foi publicado o livro. Próximo. Outro exemplo. Em meio eletrônico. Se for um e-book, esse livro seu está publicado num e-book. Então, eu coloco aqui, ó, Thaís Ferreira da Costa, como eu falei anteriormente, eu começo pelo último sobrenome, coloco o nome da obra, do título do livro, Biblioteca Virtual, neste caso aqui, em negrito, coloco o estado, São Paulo, a cidade, me desculpe, São Paulo, 2 pontos, gente, é a editora, vírgula, o ano de publicação, e depois eu coloco a palavra e-book, em itálico. Não esqueci. Outro exemplo, e-mail eletrônico. O e-book está dentro de um site. O e-book está dentro de um site. Você acessou a partir de um site. O exemplo, Ana Sampaio. Sampaio é autora, Filosofia da Educação, o título do livro, Porto Alegre, a cidade, 2 pontos, é de ouro. É de ouro a editora. Vírgula, o ano 2015. Esse é o ano da publicação do e-book. Depois eu coloco o termo lá, e-book, em itálico, como vocês podem observar. Você pode observar. E depois eu tenho que colocar esse termo. Presta atenção, ó. Se for de um site, eu tenho que colocar disponível em. Coloco 2 pontos e coloco o endereço eletrônico. HTTP, aí vai o endereço eletrônico. Quando eu colocar o endereço eletrônico, depois eu coloco esse termo. Acesso em o dia em que você acessou. Acesso em 2 pontos. Aqui eu acessei 15 de maio de 1900, de 2019. Não se coloca o dia, certo? 15 de maio de 2019. Não, é só 15 de maio de 2019. Ponto. Vamos supor que não foi em e-book. Ele está lá, é um PDF que você encontrou no site. Foi um PDF que você encontrou lá no site. Maria de Purificação Santos, Maria da Purificação, autora. Pesquisa científica é o título do livro. 2 pontos, análise descritiva, que é o subtítulo. Ponto. 4 ponto, ED, que é quarta edição. O local foi de Porto Alegre. 2 pontos. Aí vem 2 pontos. A editora é de PUCs, vírgula, e 2021 que foi publicado. Esse livro em PDF. Foi publicado, me desculpe, foi publicado. Mas ele foi publicado em PDF. Então, só preciso falar, não coloco nada de e-book, e nada de escrever PDF. PDF vai vir no endereço eletrônico. Aí eu coloco, ó, disponível em 2 pontos. E coloco o endereço eletrônico. O endereço eletrônico. Lá no final do endereço eletrônico, você pode observar que tem já o termo PDF. E coloco acesso em 21. Observe que o mês agora está abreviado, ó. 21 AGO. AGO. Ponto. Não esqueci. Quando abrevia, coloca o ponto. 2023. Ponto.
Um autor, eu já expliquei anteriormente, indica-se os autores pelo último sobrenome, em letras maiúsculas, seguidos dos prenomes, e outros sobrenomes, abreviados ou não da primeira letra. Esse exemplo foi o anteriormente que eu já expliquei para você. Isso é no caso, se nesse livro, a publicação desse livro que foi publicado, somente um autor, Carlos Andrade de Lima, Educação no Brasil, Teoria e Prática, segundo ED, São Paulo, Atlas. É um autor, certo? Então, quando for um autor de um livro. Mas vamos supor que nesse livro tenha dois ou três autores. Nesse livro tem dois ou três autores. Quando houver dois ou três autores, segundo a ABNT, todos devem ser indicados, separados por ponto e vírgula, seguido de espaço. Vejamos o exemplo. Então, você pode abreviar, certo? O prenome. Você pode abreviar. Passos é o último sobrenome, vírgula, e LMM. Então, abreviei o prenome. Ponto e vírgula, Fonseca é o sobrenome. Vírgula, o prenome A, ponto e vírgula, Chaves. E aqui eu coloquei matemática básica, ponto São Paulo, Espião, 2018. Então, se tiver dois ou três, todos os dois ou três devem ser citados na referência. Mas vamos supor que tenha quatro ou mais autores. Quando houver quatro ou mais autores, convém indicar todos. Mas ela chama a atenção, acrescenta mais uma informação, a BNT, ó. Permite-se que se indique apenas o primeiro, seguido da expressão et al. Vamos supor que tenha seis autores. Vamos supor seis autores. Eu acho chato você colocar esse nome todo completo, encher de nomes. Então, você pode colocar o termo et al. Eu, geralmente, na referência, quando eu faço, eu coloco, quando tem três autores, eu coloco os três autores. Mas quando passa de três, eu já coloco o termo et al. Fica a critério, seu critério, porque a BNT permite. Vejamos aqui, ó. Clara Andrade, Urani. Urani. Et al. Se coloca em itálico. Et al. Que significa e outros. Et al. Em itálico. Ponto. Constituição da Matriz Social. São Paulo, IPEA, 2022. Então, eu sei que quando coloco et al, tem vários autores. Ela simplesmente é a primeira que eu coloquei. Resolvi colocar. Exemplo que não tiver mais nomes. Vamos aqui, ó. Carlos Sampaio, ponto e vírgula, Silveira, Ícaro, com quatro nomes aqui. Leme, vírgula, Maria Souza, ponto e vírgula, Feitosa, Marcelo, Feitosa, pronto. Ponto. Pesquisa descritiva, São Paulo, Roca, 2014. Então, aqui com quatro nomes eu coloquei. Um exemplo. Então, você pode colocar os quatro autores ou os cinco autores, ou o termo, uma palavra et al. Eu, geralmente, depois do terceiro nome, eu já coloco. Se tiver mais de três nomes, eu já coloco et al. Eu não coloco um nome e coloco a palavra et al. Se tiver mais de três. Até três eu coloco. Agora, não vá fazer isso, preste atenção. Não vá colocar, vamos supor que tinha cinco autores. Aí você coloca três e et al. Não, aí não é permitido. Você coloca um et al. Se tiver três, ou vamos supor, até quatro, cinco, ou você coloca o nome completo de todos. Agora você não pode colocar três e et al. Não, é um e et al. Ou coloca todos. Autoria com grau de parentesco. Às vezes você tem neto, filho, vamos aqui o exemplo, é Carlos dos Santos Júnior, Pedro Andrade de Lima Filho, Antônio. O nome de parentesco, ele vai junto lá no sobrenome. Então você coloca o último sobrenome com o prenome. Me desculpe, o nome de parentesco, como está aqui, ó. Santos Júnior, Lima Filho, Carlos Neto. Então vamos lá. Aqui o exemplo. Feitosa Neto. O nome dele é Alexandre Feitosa Neto. Então, Feitosa Neto, como é nome de parentesco, vírgula, Alexandre. Estrutura de balanços econômicos, oitava edição, São Paulo, ata 2015. Responsabilidade em coletânea.
Quando houver indicação de responsabilidade em coletânea de vários autores, a entrada deve ser feita pelo nome do responsável, seguida pela abreviatura singular do tipo de responsabilidade, organizador, coordenador, editora e etc. Entre parênteses. Presta atenção. Quando você pode ter um livro em que tem vários autores, mas um daqueles autores, ele é o coordenador, ele é organizador. Vamos supor que tem um livro que é uma coletânea, são vários artigos, que tem uma pessoa, um autor, que ele é organizador, ou ele é coordenador. Então, você vai colocar de forma abreviada, em minúscula, e entre parênteses, o nome do organizador ou coordenador. Vejamos. Exemplo: Bartucci, Geraldo. Ele é o organizador. Então, é comum no livro, quando tem de coletânea, a editora colocar assim, que aquela pessoa é organizador. Você vai procurar, não. Saber quem é o organizador? Não. Todo livro, quando tem uma coletânea, ele informa quem é o organizador ou quem é o coordenador. Pode ter um, pode ter dois, pode ter três. Ele sempre informa, ele coloca lá no livro. A editora coloca no livro, fulano de tal é o organizador, o fulano de tal é o coordenador. Então, Bartucci, Geraldo. Aí, abro parênteses, coloco em minúscula, org, ponto. Fecho parênteses, psicanálise da literatura, pronto. Eu sei que aqui é uma coletânea, nesse livro é um livro de coletânea, vários artigos em que Geraldo Bartucci, ele é o organizador. Outro exemplo, aqui tem como coordenador. Olha, Emília, Marcondes Emília, ponto e vírgula, Limeira Inácio Neves, abro parênteses, boto Corde, ponto, fecho parênteses. Eu sei que Emília, Marcondes, melhor dizendo, Marcondes e Limeira, eles são coordenadores. E ainda chama atenção, ó, Marcondes, ele vai ser, o primeiro vai ser o nome inicial da lista de referência. Ele vai estar na ordem alfabética, pelo último sobrenome. Não esquecer disso. E outras responsabilidades. Outros tipos de responsabilidade, tradutor, revisor, orientador, ilustrador, entre outros, podem ser acrescentados após o título, conforme aparece no documento, segundo as normas da BNT. Então, vamos supor que foi um livro que foi traduzido. Foi um livro que teve um revisor, teve um orientador. Vamos ver o exemplo. Exemplo aqui, ó. Chevalier Jean, ele é francês. Ele publicou o livro Direito Constitucional. O título foi traduzido, o autor fez a tradução, e depois, logo do título do livro, você coloca tradução Paulo Lira Santos, quarta edição, São Paulo, Atlas 2014. Espero que você tenha gostado. Tenho certeza que você vai trabalhar muito bem na elaboração das suas referências. Um grande abraço e não esquecer que no canal existe como organizar as referências de artigo, de jornal, de artigo, de capítulo de livro. Tem vários outros vídeos referentes à ABNT, como organizar referências bibliográficas. Até mais.